Nós estamos aqui diante do capítulo onde Davi é confrontado por Natã por causa do seu pecado. No capítulo 11, nós encontramos o registro do pecado de Davi. O adultério contra Betseba e, posteriormente, o assassinato de Urias. E aqui no capítulo 12, o Senhor Deus, ele dá ordens a Natã. Natã era o profeta de Deus, o homem de Deus ali. E Deus envia Natã a Davi, justamente para repreendê-lo por causa do seu pecado. Irmãos, se coloque no lugar do profeta Natã. Ele está aí na presença do rei de Israel, que teria toda a autoridade e poder para fazer dele o que ele bem entendesse. Mas ele obedece ao Senhor e vai até Davi. O interessante é que ele chega até Davi e conta uma história, uma alegoria. Conta uma história aonde Davi é representado por um homem rico que recebe um viajante, mas ao invés de matar as suas ovelhas, mata uma ovelha de alguém que era pobre ali na sua terra. E a ira de Davi, que era um homem justo, um homem que queria fazer o correto, mesmo diante do seu pecado, ele era um crente no Senhor, ele queria obedecer, queria agradar a Deus, um homem de justiça. Então ele disse, certamente esse homem deve morrer, merecedor de morte. No mínimo deve pagar 4 vezes mais, restituir, aquele homem com 4 vezes mais. Então, Natã olha para Davi e fala, então, você é o homem. Você é quem fez isso. Então, Davi entende, Natã lhe explica o que aconteceu, que embora Davi tentasse fazer isso em oculto, Deus estava vendo. Nenhum pecado que nós cometemos está em segredo. Deus vê tudo. E mais cedo ou mais tarde, Deus irá cobrar o nosso pecado. E aqui Davi, ele é confrontado diante do seu pecado. Em certo sentido, irmãos, o que Natã está fazendo aqui, Natã está criando um momento de crise. O que é uma crise? Uma crise é uma situação de tensão, uma situação difícil. Ao confrontar Davi, Natã está criando uma situação de crise, uma situação tensa, porque ele não sabe qual será a reação de Davi. E nenhum homem gosta de ser olhado no olho e ser apontado o dedo. Então, de fato, Natã está criando uma situação de tensão aqui. Mas uma situação extremamente necessária. Necessária para se resolver um grande problema que surgiu, não só na vida de Davi, mas na nação de Israel, no povo de Israel. Porque Davi era o rei, o líder de Israel naquele momento. Irmãos, as crises, muitas vezes em nossas vidas, podem ser necessários. Nós estamos vivendo em um momento delicado, um momento de crise. Crise na questão da saúde, aonde nós estamos inseguros com relação à saúde. Eu garanto que quando o irmão Maurício, por mais que ele confie no Senhor, por mais que ele esteja descansando no Senhor, confiando no Senhor, ao ouvir que na agência do filho dele houve um caso de coronavírus, eu tenho certeza que o coração deu uma... Opa, vixe, está mais perto do que nós imaginávamos, né? Nós estamos em uma situação de crise, tanto na saúde quanto econômicas.
restrições econômicas, quantas pessoas perderam o emprego. Então nós não estamos vivendo um bom momento nesse momento que nós estamos vivendo. Irmãos, mas existem também situações que são necessárias ser criadas para resolver problemas, como aconteceu aqui entre Natã e Davi, aonde Natã, obedecendo a Deus, ele foi até Davi confrontar o pecado de Davi. A crise, ela pode ser o meio pela qual Deus irá nos confrontar, nos colocando contra a parede, para produzir em nossas vidas a cura do coração e até mesmo a restauração em nossas vidas. Davi, naquele momento, ele não estava bem com Deus. Davi estava diante do seu pecado. Apesar dele, após a morte de Urias, Davi ter casado com Betseba, ter trazido ela para morar no palácio, ainda Betseba era a mulher que ele havia adulterado. Aquela criança que havia nascido era criança resultado do seu pecado. Davi ainda estava sob o peso do seu pecado. Ele ainda não tinha consertado aquilo. Então foi necessário criar uma situação de crise para resolver aquilo. Sabemos que às vezes crises, momentos, situações de tensão são necessárias serem criadas, como Natã criou aqui, para resolver certos problemas. Mas os problemas só serão resolvidos se caso houver nos nossos corações a disposição de se submeter à vontade de Deus. Porque a pessoa ela pode ser confrontada. A situação de crise pode ser criada, seja ela intencional ou seja como o coronavírus, a pandemia e tudo mais, que foi algo que não está sob o nosso controle. Mas se a pessoa não tiver a disposição de se submeter à palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, permitindo Deus agir na sua vida, nenhum problema vai ser resolvido. Pelo contrário, a crise ela só irá se agravar. O problema só irá crescer mais e mais. O tempo de crise pode parecer algo terrível, algo de dúvidas, de incertezas, até mesmo sofrimentos, dores, feridas espirituais, emocionais. Mas o tempo de crise também pode ser um tempo de grandes bênçãos na vida do crente em Cristo Jesus. Não somente pode ser, como é certamente essa a intenção, quando Deus permite os momentos de crise acontecer em nossas vidas. Em tempos de crise, nós precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. E se nós permitirmos Deus agir em nossas vidas, Deus irá trabalhar para que 4 coisas aconteçam em nossas vidas. 4 coisas que nós iremos ver nesta oportunidade. Em primeiro lugar, em tempos de crise, é tempo de reflexão e autoexaminação, autoavaliação. No texto que nós estamos, sabiamente Natã chegou a Davi e levou Davi a uma reflexão por meio daquela história, daquela alegoria que ele contou. Natã foi sábio, extremamente sábio aí. Contou a história, moveu o senso de justiça do rei, que o próprio rei lhe deu a sentença. E por meio daquela história, Natã faz com que Davi reflita sobre sua vida.
reflita sobre o seu relacionamento com Deus, reflita sobre o seu pecado. E assim como Davi refletiu sobre sua vida, sobre a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, refletiu sobre o seu pecado, nós também precisamos fazer uma reflexão de nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Irmãos, é muito claro o texto. É uma ordem. Examinai-vos a vós mesmos. Cada um de nós, irmãos, precisamos separar um tempo para nós refletirmos sobre nossa situação espiritual. Para ver como está o nosso coração com relação a Deus. Lembra que nós falamos no último culto? Se a nossa vida, se a nossa espiritualidade não está no modo automático. Precisamos olhar para dentro de nós, dos nossos corações, e ver como está a nossa vida para com Deus. Essa autoanálise, ela é muito importante. Por ela nós veremos se nós estamos firmes na fé ou não. Se nós estamos agradando a Deus ou não. Se existe algum pecado inconfesso na nossa vida, é extremamente necessário, irmãos, nós fazermos uma reflexão de nossas vidas, para vermos como nós estamos diante de Deus. E às vezes é no momento de crise, nas situações de tensão, de dificuldade, que Deus nos leva a essa reflexão em nossas vidas, como Natã foi usado para fazer isso na vida de Davi. Davi refletiu sobre o que ele fez. E ele entendeu que naquele momento Deus estava chamando a atenção de Davi para que Davi consertasse aquilo diante de Deus. Qual foi a última vez que você refletiu sobre o seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você parou para orar, para conversar com Deus, e você fez uma auto-reflexão sobre sua vida, e pediu por forças, por sabedoria, confessou o pecado, consertou certas coisas diante de Deus? Como o texto diz, provai a vós mesmos. Muitas vezes nós temos muito mais facilidade de julgar as atitudes do nosso próximo do que julgar as nossas próprias atitudes. Se nós queremos a cura do nosso coração, se nós queremos que nossa vida, a nossa família seja restaurado, é extremamente necessário nós darmos esse primeiro passo, que é o passo da autorreflexão. Refletirmos sobre nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso relacionamento com Deus, e assim por diante. Em segundo lugar, em tempos de crise, é tempo de confissão de pecados. Veja comigo o versículo 13 de 2 Samuel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. A crise, além de levar Davi à reflexão, também levou Davi a confessar o seu pecado. Ao fazer uma autorreflexão,
Davi percebeu que ele tinha pecado contra Deus, que ele tinha desagradado o Senhor, e como um crente no Senhor, como um servo do Senhor, a alegria do salmista, a alegria do rei Davi era estar na presença de Deus, era cantar louvores, era agradar ao Senhor com toda a sua vida. E então ele percebe-se que naquele momento ele estava desagradando a Deus. Ele havia pisado na bola com Deus. Então, Davi confessou o seu pecado a Natã e para Deus. Mas observe, o pecado teve que ser confessado. Se você for lá em Salmo 51, você irá observar como o arrependimento de Davi foi verdadeiro. Vamos lá. Salmo, deixa o seu dedo aí em 2 Samuel. Vamos lá em Salmo 51. E olha para você ver a confissão do pecado de Davi. Vamos ler um pedaço aí. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Por que ele conhece? Porque ele fez uma reflexão, irmãos. Ele sabia o que ele tinha feito. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, nós podemos ver aqui no Salmo 51 que Davi verdadeiramente se arrependeu e ele confessou o seu pecado diante de Deus, mas também diante do profeta Natã. Em momentos de crise, podem ser momentos de confissão de pecado. Irmãos, nós sabemos o quanto o pecado é danoso. Nós não precisamos ficar aqui falando, porque todos nós sabemos sobre isso. Temos falado muito sobre isso. Sabemos que ainda estamos na carne, não tem ninguém perfeito. Por menor que seja o nosso pecado, todo pecado é contra Deus. E todo pecado é danoso contra nossas vidas. Não deixe o pecado criar raiz em sua vida. Confesse e o abandone urgentemente. Mas, irmãos, existem pecados que nós só teremos força para abandoná-los se nós confessarmos esse pecado para alguém de confiança, para um irmão maduro na fé, ou até mesmo diante da igreja. Existem pecados que nós fazemos em oculto, que, embora as pessoas não saibam, Deus está vendo. E se não for confessado o pecado, certamente esse pecado irá destruir as nossas vidas. Davi, ele tentou fazer escondido, achando que ninguém ia saber. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Um Deus vivo e verdadeiro, que conhece os nossos corações. O salmista diz: para onde me irei da tua face? Não tem como correr do Senhor. Davi, ele só venceu o seu pecado porque ele reconheceu e confessou. Como eu disse, tem pecados, irmãos,
que só confessando iremos ter forças. Vícios, imoralidade sexual e assim por diante. Confessando e abandonando. Somente assim iremos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. O momento de crise serviu para levar Davi ao arrependimento e à confissão do seu pecado. Em terceiro lugar, em tempos de crise, é tempo de perdão. Segundo Samuel 12:13, a segunda parte do versículo diz assim: E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. A crise criada por Natã levou Davi a encontrar o perdão de Deus. Deus, ele sempre está pronto a perdoar, amém, irmãos? Ele está pronto a perdoar. Diante nossa confissão, diante o arrependimento, ele perdoa os pecados. Irmãos, e se o pecado ele foi confessado e abandonado, a gente não precisa ficar pedindo perdão toda a vida pelo que já foi feito, não. Pelo que já foi perdoado, não. Se Deus perdoou, já está perdoado. Já está perdoado. Então não fique. Já pediu perdão, já abandonou? Amém. Já foi. O pecado já está lá no passado. Agora é uma nova vida. Vamos continuar servindo ao Senhor. Mas, irmãos, eu não quero aqui enfatizar sobre a questão de Deus perdoar os nossos pecados. Porque, num certo sentido, eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja. Mas eu quero enfatizar o fato de que momentos de crise é momento de nós exercermos perdão também. Assim como Deus está pronto a perdoar, assim como nós fomos perdoados por Deus mediante Cristo, nós também precisamos perdoar uns aos outros. É interessante que quando nós ofendemos, nós, para consertar, pedimos perdão, e na maioria das vezes os irmãos nos perdoam, e nós ficamos alegres, as coisas se consertam e vamos para frente. Mas tem gente que quando a ofensa é com ele não está disposto a perdoar. Será que essa é a atitude de um crente em Cristo Jesus, de um salvo? Nós sabemos que não. Veja comigo Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Precisamos estar prontos a perdoar, independentemente do que seja a ofensa. Pastor, mas o Senhor não sabe o que ele fez. O Senhor não sabe o que ela fez, pastor. E o que ela fez é imperdoável. Eu te pergunto, Deus pode perdoar diante do arrependimento? Pode. Então o pecado não é imperdoável. Irmãos, para os irmãos entenderem a gravidade deste assunto, da necessidade de nós, crentes em Cristo Jesus, aprendermos a perdoar, veja comigo Mateus 6, 14 e 5. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus vai falar isso depois que ele ensina os seus discípulos a oração, o padrão de oração, como fazer uma oração. E dentro da oração ele diz assim, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É para nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos. Olha para você ver a oração que Jesus nos ensina.
E veja o versículo 14 e o versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha para os irmãos a gravidade disso. A gravidade de não conseguir perdoar. Irmãos, existem apenas 2 razões pelas quais as pessoas não perdoam. A primeira é porque ainda não conseguiram entender o ato redentor de Cristo. Ainda não entenderam, irmãos, que o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos detestáveis diante de Deus, reprovados diante de Deus, depravados diante de Deus. Ainda não entendeu o quão grande é a graça e a misericórdia que o Senhor Deus eterno, Santo Deus, exerceu para com nossas vidas. O que nós merecemos da parte de Deus, irmãos, é o inferno. É o inferno. Porque simplesmente deixar de existir, sabe aquela questão que muita gente fala, só se Deus quiser faz assim, a gente deixa de existir? Então isso seria misericórdia demais. O que nós merecemos é o inferno, é sofrimento eterno diante da nossa depravação, irmãos. Nós somos extremamente reprovados diante de Deus. Mas Deus, no seu grande amor e misericórdia para com as nossas vidas, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos buscar, Ele decidiu nos salvar. E ninguém aqui, e nem em lugar nenhum, por mais bom que a pessoa tente ser, jamais merecerá a graça de Deus. Deus nos perdoou sem nós merecermos. Por isso se chama graça, por isso se chama misericórdia. Uma pessoa que não perdoa ainda não entendeu a grande graça do Senhor, a preciosa graça do Senhor para com a sua vida. Não entendeu. Essa é uma razão. A segunda razão é o egocentrismo. A pessoa está tão cheia de si, que é incapaz de perdoar o outro. Não, me arrebentou, ela acabou comigo. Não, nossa, eu tô vitimismo. Isso não é de Deus. O que Jesus nos ensina é perdoar. Quantas vezes, de acordo com o apóstolo Pedro, né? Senhor, quantas vezes? A resposta de Jesus ali, irmãos, ela é algo simbólico. Porque na realidade Jesus está falando todas as vezes que precisar. Porque Deus sempre está disposto a nos perdoar quantas vezes precisar, irmão Yara. Ele está disposto a fazer isso. Se alguém não consegue perdoar, algo está errado no seu coração. E precisa ser trabalhado. E às vezes os momentos de crise será aquele momento que Deus vai trabalhar conosco. Trabalhar com a dureza do nosso coração. E quando eu digo trabalhar com a dureza do nosso coração, é quebrar ele mesmo, arrebentar ele. Irmão Maurício, o senhor que trabalha assim com serviço braçal, o senhor já deve ter martelado o dedo alguma vez. Dói? Demais da conta. Eita! Você bate o dedo ali, você sai gritando aleluia uma semana. Dói. Quebrar coração dói também. Machuca. Faz ferida, mas às vezes são necessários para que nós possamos nos achegar mais perto do Senhor, buscar forças e aprender a perdoar.
Em quarto e último lugar, nós já estamos encerrando. Em tempos de crise também é tempo de restauração. Se nós observarmos os versículos 14 em diante, até o final, nós vamos ver que ali Davi já é um outro homem. Davi não está mais sobre o peso do seu pecado, porque ele confessou, Deus perdoou. Mas, irmãos, algo que nós podemos ver seriamente é a consequência do pecado. Nós podemos ver no texto que a criança morreu. De acordo com o que Natan fala, por causa do pecado de Davi, um filho dele iria se rebelar contra ele, iria deitar com as suas mulheres debaixo do sol. Por causa do pecado de Davi, a espada não se afastaria do seu reinado, do seu governo, seria um governo de guerras e mais guerras, não haveria paz em Israel, por causa do pecado de Davi. Consequências, irmãos, sempre haverá. Sempre haverá. Uma vez eu conversando com um pastor a respeito de consequências de pecados, ele falou assim, olha, o homem que se deita com uma mulher que não seja sua esposa, ele vai sofrer amargamente o resto da sua vida a consequência do seu pecado. O pecado sempre vai bater à porta. Sempre vai bater à porta. Mas a questão é a seguinte, quando confessa e abandona o pecado, Deus perdoa. Deus perdoa e nos leva à restauração. Deus trabalha para restaurar nossos corações, a nossa vida, a nossa família e até mesmo a nossa igreja. Deus, irmãos, trabalha em nossa vida para restaurar. A crise provocada por Natan trouxe restauração a Davi. Até então, Davi estava em pecado, com o sangue de Urias em suas mãos e marcado pelo adultério. Mas a crise provocada, a situação de tensão, levou Davi à confissão, ao arrependimento, ao perdão e à restauração. Nós podemos olhar para o texto e ver um novo Davi. Um Davi consciente do que aconteceria em consequência ao seu pecado. Ele sabia. Ele até orou pela vida da criança. Ele clamou, ele se desbruçou em oração, clamando pela vida da criança. Senhor, traga sobre mim, eu tenho certeza que Davi fez isso, traga sobre mim esse jugo, mata a mim, mas não tira a vida daquela criança. Mas como Deus falou, a consequência veio, a criança morreu. Depois Davi se levantou, se lavou, trocou de roupas, pediu comida, comeu. Vemos um novo Davi ali. Um Davi consciente das circunstâncias, da consequência, mas um Davi restaurado. Um novo Davi se levantou ali. Depois Davi vai consolar a sua esposa, Betseba, e Deus lhe dá um novo filho. Agora nós não estamos falando mais da mulher que ele adulterou, aquilo é passado. Já está sobre o sangue de Cristo. Já foi consertado diante de Deus. Estava tudo certo. Agora era a esposa dele. E Deus abençoou tanto que o primeiro filho foi tirado, mas o segundo viria a ser o sucessor do seu trono. Salomão. E o texto ainda diz que Deus o amou. Irmãos, a restauração foi tanta que Deus nem mais levou em conta aquilo que aconteceu. O meio pelo qual Betseba se tornou sua esposa, aquilo já era passado, já foi consertado. Irmãos, eu vejo a graça de Deus ao escolher Salomão como sucessor do trono de Davi, para mostrar que a graça de Deus é abundante sobre todo e qualquer pecado, amém, irmãos? Todo e qualquer pecado confessado, abandonado, consertado diante de Deus, é passado. É passado.
Depois Deus vai lá ainda e dá vitória sobre os seus inimigos. E ainda grandes vitórias. É ali que Davi é coroado com a coroa, uma coroa de ouro e pedras preciosas e assim por diante. Nós vemos que Davi foi restaurado diante de Deus. Irmãos, e é diante das crises que nós podemos ser restaurados e curados diante do Senhor. Confrontar o pecado é algo que todo crente salvo, lavado pelo sangue de Cristo, membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, deve fazer sempre. Mesmo que isso gere momentos de crise. O confrontar o pecado sempre será necessário. Seja o nosso pecado, seja pecado em nossa família, seja pecado na nossa igreja, pecados precisam ser confrontados. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você está disposto a viver para a glória dele? Ou você está cheio de si mesmo? Diante do momento das crises, você está disposto a consertar a sua vida diante de Deus, se caso for necessário? Aceitar a repreensão, a correção, a disciplina? Ou você quer o caminho mais fácil, abandonar tudo, deixar tudo, por causa do seu ego, do seu orgulho? Como eu disse, irmãos, os momentos de crise são necessários, mas só haverá uma transformação na vida se nós deixarmos Deus trabalhar em nós. Se nós estamos dispostos a seguir o caminho de Deus, a fazer a vontade de Deus, como Davi decidiu fazer. Davi tinha autoridade para mandar matar Natã, mas ele não fez isso. Ele procurou fazer a vontade do Senhor. E assim Deus agiu na sua vida. A mudança pode estar depois das crises. Assim como a primavera vem depois do inverno, as bênçãos do Senhor certamente virão para aqueles que permitem Deus agir em sua vida. Seja em quaisquer momento, seja momento de crises, ou momento até mesmo de bonança, que nós permitamos Deus agir em nós, para que nós sejamos instrumentos, para que o nome de Deus seja glorificado por meio de nós, sabendo que existe uma eternidade por vir. Que Deus nos ajude a viver para a glória do Senhor. Amém?